Neste Saúde em Foco, um olhar sobre as necessidades únicas de cuidados médicos em casos de desastres. E o que é de facto uma resposta efetiva a desastres? Teremos a voz de especialista. E os desafios de saúde do coração num país com uma única cardiologista, São Tomé e Príncipe. E cientistas produzem água purificada e hidrogênio a partir de água poluída. Este é o Saúde em Foco. Olá, bem-vindo ao Saúde em Foco, comigo, Amâncio Miguel. Os desastres podem ocorrer a qualquer momento sem aviso prévio. Furacões, inundações e terremotos são frequentemente desastres naturais inesperados que podem causar o caos. Podem acontecer de repente, com pouco ou nenhum aviso, e podem causar lesões pessoais, ameaças à saúde pública e danos significativos a infraestruturas, dificultando a prestação de cuidados às pessoas necessitadas. Todos os anos, milhões de pessoas são afetadas por desastres naturais e provocados pelo homem em todo o mundo, isto de acordo com o Instituto Nacional de Saúde aqui dos Estados Unidos. Especialistas dizem que os desastres impactam diretamente a saúde da população, resultando em traumas físicos, doenças agudas e traumas emocionais. Entre outras coisas, podem causar lesões graves que exigem tratamento extensivo, morte ou mesmo o risco de aumento de doenças transmissíveis e danos em infraestruturas críticas, incluindo instalações de saúde. A medicina de catástrofes é uma área única dos cuidados médicos. A Organização Mundial de Saúde define uma catástrofe como um acontecimento de grandes dimensões e avassalador que requer assistência externa porque os recursos dos hospitais de uma região ou de um local são insuficientes. Sobre as características da medicina de catástrofe, é uma medicina que não se preocupa apenas com a saúde. É verdade, temos de nos preocupar com os doentes, mas é uma medicina que não é apenas somática, mas também social, devido aos danos causados à sociedade. E, finalmente, é uma medicina psicocomportamental em que temos de lidar não só com as vítimas, mas também com aqueles que não foram feridos. Quando ocorre uma catástrofe, os serviços de emergência médica são frequentemente os primeiros a chegar ao local, incluindo socorristas e paramédicos. Neste intercâmbio, há sempre uma troca de informações para garantir que quem recebe o doente sabe o que aconteceu, tanto quanto possível. O que fizemos, entretanto? Que tratamento demos durante o transporte e compreendemos um pouco a situação. A escala de uma intervenção médica em caso de catástrofe é determinada por fatores como a natureza e a escala, bem como a sua localização. Para as catástrofes de pequena escala, acionamos apenas um plano de emergência a nível hospitalar para fazer face a um afluxo maciço de vítimas, a que chamamos plano branco. Para as catástrofes de média dimensão, ativamos o que designamos por plano vermelho ou 9, para um grande número de vítimas. Por outro lado, no caso de uma catástrofe de grande escala, como um terremoto, ativamos aquilo que chamamos o plano ORSEC, que significa Rescue Organization, ou Organização de Salvamento. Un plan qui s'appelle le plan ORSEC. ORSEC, c'est quoi? Organisation de Secours. Os peritos afirmam que uma boa coordenação com os principais intervenientes é fundamental para o êxito da intervenção médica em caso de catástrofe. O recente terremoto em Marrocos contou com a participação dos chefes de Proteção Civil, da Polícia Nacional, da Gendarmeria Real, do Departamento Regional de Saúde, do Serviço de Emergência Médica e do maior hospital próximo do local da catástrofe. Karen Donnell, vice-presidente sénior de resposta a crises, cooperação e desenvolvimento do Comitê Internacional de Resgate, fala aqui sobre a resposta eficaz a desastres, isto de modo a evitar o pior. Immediate priorities
As prioridades imediatas são assistência médica, ajudar e garantir que as pessoas cuidem do tratamento dos sobreviventes. Muitas das instalações de saúde nessas áreas foram danificadas e destruídas e perderam seus estoques de produtos farmacêuticos e outros equipamentos. Então, temos de levar médicos e enfermeiros para a área, transportar o ministro da Saúde para áreas afetadas, conseguir suprimentos farmacêuticos e equipamentos médicos, mas também os itens básicos de socorro que as pessoas precisam. As pessoas precisam de utensílios de cozinha, cobertores, perderam tudo. Estamos realmente preocupados com o risco de cólera e outras doenças. Não só o abastecimento de água, mas as próprias infraestruturas foram destruídas. Há uma contaminação significativa dos sistemas de esgoto que foram danificados, das instalações de resíduos de combustível, dos veículos e dos postos de gasolina que foram danificados. Assim, a água, na medida em que está disponível, certamente não é segura e coloca as pessoas em risco, e esse risco aumentará ao longo do tempo. Por isso, a necessidade imediata é a captação da água em novas instalações de abastecimento de água. A purificação de água é algo que estamos explorando com alguns parceiros sobre como poderemos escalar o apoio às autoridades líbias e às comunidades líbias para purificar a água. Quando se trata de desenvolvimentos futuros, como poderemos nos proteger contra algo assim que aconteça novamente? Obviamente, neste caso, a maior parte da devastação ocorreu pelo colapso de 2 barragens, pelo que é fundamental garantir a manutenção adequada das infraestruturas públicas. Mas também prever os impactos climáticos do futuro, os impactos de futuros eventos climáticos extremos. Sabemos que com a crise climática e os eventos climáticos extremos, as chuvas torrenciais e as inundações serão provavelmente mais frequentes. E por isso a infraestrutura que foi desenvolvida há décadas, em muitos casos, não é adequada à sua finalidade. E mesmo quando é bem conservada, o que muitas vezes não acontece em muitos países, quando pensamos em ameaças, elas provavelmente falham. Esse tipo de eficiência e eficácia da resposta é crítica. Compreender as necessidades e prioridades da comunidade local também é essencial. Eles sabem e podem melhor determinar quais são as suas prioridades. Então, ouvi-los, sermos guiados por eles, é fundamental. They know and they are better able than we are to determine what their priorities are, and so listening to them, being guided by them is critical. Há algumas etapas que pode seguir para estar preparado e proteger a sua casa e família em caso de desastre. Especialistas da Habitat for Humanity aconselham as 4 etapas a seguir. Primeiro, identifique os perigos, que tipo de desastres tem maior probabilidade de acontecer na sua área e aprenda como se preparar para cada uma. Em seguida, faça uma reunião familiar para discutir informações e o que fazer em caso de emergência. Prepare-se como montar um kit de suprimentos para desastres e receber treinamento em primeiros socorros. Finalmente, ensaie o seu plano regularmente com a sua família. Para obter mais detalhes, visite o site da Habitat para a Humanidade em habitat.org. Em São Tomé e Príncipe, um arquipélago com 200 mil habitantes, há apenas uma cardiologista, Miriam Cassandra, que conversa com o Oscar Medeiros. Gersi Borges fez mais de 150 quilómetros de barco de uma ilha para outra para ser atendida pela doutora Miriam, a única cardiologista de São Tomé e Príncipe. Como vivo no Príncipe nós não temos. E vivo sempre com o pé inchado, já fiz tanta consulta, tantas análises, mas não conseguiram descobrir o que eu tenho. Então o doutor passou uma transferência para eu vir aqui ter com a doutora. Uma cardiologista para mais de 200 mil habitantes num arquipélago onde cerca de 80% da população consome bebidas alcoólicas e apenas 3 em cada 10 pessoas pratica alguma atividade física. Miriam Cassandra atende diariamente entre 20 a 25 pacientes. E acaba por ser uma subcarga grande e também mesmo no sentido de estar sempre disponível para resolver os problemas. E ter aquela carga de saber que todas as pessoas, quando tiverem um problema cardíaco, podem necessitar de mim, é um peso grande. Segundo dados do Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe, as doenças cardiovasculares constituem a patologia número 1 no centro hospitalar do país.
A Gerisandra Souza é uma das 2 técnicas que trabalham no serviço de cardiologia do Hospital Aires de Menezes. Neste momento, a minha colega está fora do país, por uma formação de 2 anos, basicamente. E eu estou sozinha neste momento a trabalhar na parte técnica, a dar resposta aos todos os exames cá nos sectores. É triste. O ministro da Saúde, Celso Junqueira, também não esconde a preocupação. Nós manifestamos o interesse junto dos parceiros como Portugal, OMS e mesmo Cuba, para que se possa investir mais nos recursos humanos nessa área, uma vez que a procura é maior. O estilo de vida da população, marcado pela falta de exercício físico e o consumo exagerado do sal e bebidas alcoólicas, estão a contribuir para o aumento vertiginoso das doenças cardiovasculares em São Tomé e Príncipe. Entretanto, cerca de 60% dos doentes não são seguidos por falta de recursos financeiros. Marcamos as consultas, mas no dia da consulta temos uma grande parte das pessoas que não vêm. Então, eu acho que isto resulta um bocadinho também da diminuição da capacidade financeira das pessoas. Outra coisa é a questão que as doenças cardiovasculares, a grande parte, são doenças crônicas e precisam de uma medicação contínua. Eu costumo dizer, não é como o paludismo, que toma essa medicação, passou a doença e pronto. Não, são medicamentos que tem que se tomar muitas vezes para a vida toda. Então, é um insumo mensal grande. E as pessoas, quando não podem comprar, o que acontece e tem vindo a acontecer, as pessoas estão internadas, fazem a medicação no hospital, mas quando vão para casa não continuam a medicação. Passado uma semana estão novamente internadas e tem sido assim um ciclo. Então, este aumento do custo de vida vem ainda piorar, não é? Este cenário, e é muito preocupante. Na maioria dos casos que exige evacuação para Portugal, os doentes acabam por morrer. Temos doentes que estão à espera há quase 1 ano e vai degradando o seu estado de saúde. Temos muitos casos desses e tem sido cada vez pior, e então é bastante preocupante. Algumas dessas evacuações nós podíamos dar solução aqui no país, mas para isso teríamos que ter outro tipo de investimentos, não é, locais, para que isso pudesse acontecer. Depois de cerca de 2 anos a funcionar em instalações improvisadas, o serviço de cardiologia do Hospital Aires de Menezes foi recentemente reabilitado, mas os equipamentos ainda não são suficientes, dizem os profissionais. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé. Pesquisadores da Universidade Estadual de Oregon, aqui nos Estados Unidos, desenvolveram um processo que usa água poluída para produzir hidrogênio e, ao mesmo tempo, purificar essa mesma água. Desde abastecer os nossos veículos até gerar eletricidade para as nossas casas e empresas, o hidrogênio verde é um combustível que está a ser cada vez mais utilizado como fonte alternativa de energia numa variedade de indústrias. A maior parte do hidrogênio vem de um processo químico que utiliza gás natural que gera muito dióxido de carbono. Por outro lado, o hidrogênio verde pode ser produzido por energias renováveis, como energia eólica ou solar, sem emissões de carbono. Pode ser extraído tanto da água doce quanto da água do mar. E agora os pesquisadores da Universidade Estadual de Oregon desenvolveram um sistema para produzir hidrogênio a partir de água contaminada com herbicida, comumente encontrada em farmas, enquanto purifica a água ao mesmo tempo. A água é essencial para a vida, mas consumir água contaminada pode ter efeitos graves na nossa saúde. Para os agricultores, por exemplo, esta tecnologia pode ser usada para purificar a água e, ao mesmo tempo, usar o hidrogênio para alimentar algo nas suas farmas. Como equipamentos agrícolas. Os Estados Unidos estão a tomar medidas mais ousadas num caminho rumo a emissões líquidas zero até 2050. O hidrogênio limpo é fundamental para os esforços da administração Biden em direção a um futuro energético mais limpo, à medida que cada vez mais países exploram o hidrogênio como fonte alternativa de combustível. Uma das principais razões é que os países estão a reconhecer que, para cumprirem os seus objetivos climáticos, vão precisar de uma molécula livre de carbono, como o hidrogênio. O hidrogênio realmente oferece essa versatilidade para múltiplas aplicações. Isso impulsiona iniciativas inovadoras de hidrogênio nos setores público e privado como fonte alternativa de combustíveis para o futuro.
Muito obrigado pela companhia. Neste Saúde em Foco, destacamos hoje a resposta aos desastres. Na próxima semana voltaremos para mais notícias e dicas. Bárbara Ferreira Santos e Amâncio Miguel. Até lá.